Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do MedTalk, o nosso podcast do curso de Medicina de Paraíso. É um prazer estar aqui com vocês, começando esse projeto bacana demais. Comigo aqui, alguns convidados especiais, professora Sávia, seja bem-vinda, professora Maíse e professor Rodrigo também aqui conosco. Obrigado pela presença, né? É bacana a gente conseguir aí dar início a esse primeiro passo a esse projeto, né, professora Sávia? A gente começou ali conversando um pouquinho sobre essa ideia e aí nasceu, enfim, o MedTalk. É isso aí. O legal é justamente isso. Uma reunião informal, ideias, né? E aí, de repente, vamos fazer alguma coisa? Vamos. E conversando paralelamente, encontra outro colega, tô com uma ideia assim, e as coisas vão casando e, bom, surgiu rapidamente. Bacana demais. A professora Maíse já tem experiência no podcast, vai aí também colaborar com a gente, né? Conta pra gente, professora, a sua experiência, expectativa com esse tipo de informação, né? Fiquei muito feliz com a ideia do podcast, porque é um produto que a gente pode levar informação para toda a sociedade, né? E principalmente para os alunos, que têm maior interesse, eles vão estar mais próximo. É fazer com que os alunos entendam o que está acontecendo, até mesmo nos nossos bastidores, né? O que nós estamos realizando na universidade, o que nós estamos realizando no campus, e trazer também os alunos para o podcast, para a gente estar mais próximo deles e, claro, poder contribuir também com a sociedade. Esse eu acho que é o nosso maior objetivo do podcast. E lembrando também daqueles alunos que têm interesse em entrar na universidade. Então, fiquem sempre atentos que nós vamos postar muita coisa bacana no podcast. Bacana demais. Obrigado, professora, mais uma vez por estar presente. Professor Rodrigo, trazendo essa novidade aqui, a gente sabe que um dos grandes percalços de quem está entrando, né, na carreira médica é saber qual caminho trilhar, né? E a ideia também é a gente contar um pouquinho dessas experiências e ajudar o acadêmico também nessa caminhada, né? Quando eu fiquei sabendo pela Sávia do projeto do podcast, eu já fui atrás para falar com ela, que eu teria interesse em participar de um quadro, e eu acho que o bacana que vai ser do podcast, do projeto, é a divisão de quadros. Ela vai atender todas as áreas, inclusive os alunos e também os professores. Nós vamos ter um quadro muito voltado à parte médica e da carreira médica em si. Vamos falar desde finanças médicas até a formação e a residência médica. E eu acho que esse vai ser uma forma da gente divulgar cada vez mais o que é feito na Unirc. Vai ter quadro feito para a comunidade também. E eu acho que só tem a acrescentar. Maravilha. Interação, Michael, o nome é esse. É público jovem, né, os universitários, os professores, e o ambiente de trabalho nosso fica mais legal, né? Essa troca que nós vamos colocar, assim, por dizer. Exatamente, é uma conexão, né? Que todo mundo vai junto, realmente aí fica possível esse momento de troca de experiências, conhecimento, para a gente poder aprimorar o que é bacana, né? Professora Sávia, para começar, então, muita gente se pergunta, né? Como é que iniciou, então, a Unirg de Paraíso, especificamente? A Unirg de Grupi já tem uma história, já há bastante tempo existe, né? Inclusive, você fez parte também dessa história e aí está com a gente lá em Paraíso. Conta para a gente como é que começou esse projeto lá do Campus Paraíso. Isso. Então, Michael, eu tenho 20 anos de Unirg, fiz agora recente, e tenho muitos amigos, né? E o ambiente de trabalho que realmente eu gosto, que é pedagógico e voltado para a área da saúde, né? Minha formação é fisioterapia, sou fisioterapeuta e trabalho com o curso de medicina já há algum tempo na universidade. E vir para Paraíso foi realmente um convite, né? Partiu de um convite, e eu estou há 2 anos muito satisfeita em relação àquilo que a gente conseguiu trabalhar dentro dessa perspectiva universitária. Mas tem aqui na mesa uma pessoa que ele foi o primeiro médico convidado a ir lá no curso, é um grande amigo, e a gente tem uma longa história juntos já, assim, de formação. E eu vou deixar para ele responder isso aí. Conta para a gente, professor Rodrigo, como é que foi o convite, né? Você que estava lá
em Gurupi também, né? Faz parte da história da Unig de Gurupi. E aí começou essa caminhada aí com a formação do curso lá, no ano de 2021, um pouquinho antes, né? No ano de 2021, efetivamente, quando a gente teve a entrada das primeiras turmas. Mas também tem esse histórico das pessoas que trabalharam para que o curso efetivamente acontecesse. Eu acho que eu nunca contei isso. Na verdade, contei para poucas pessoas. Eu formei em 2020, que eu tenho outra formação na Unig, sou fisioterapeuta também lá, mas sempre dei aula no curso de medicina. E durante o internato, na última cadeira do internato, eu estava rodando com a professora Anandra, ela já era formada em urgência e emergência, e ela virou e falou assim para mim, você sabe que vai ter paraíso, né? Eu falei, paraíso o quê? Será que vai ter o curso de paraíso de medicina lá? Eu falei, não é possível. Como assim, mesmo? né? Vai abrir, eu vou ser a coordenadora. Olha. E eu falei, ela falou, você tem vontade de ir? Eu falei, não sei, tenho perspectiva de morar em Palmas, de ir para um outro curso, talvez sim. Ela, vai, deixa seu nome. Michael, eu formei, a professora Sara colou meu grau, porque antigamente, na parte da pandemia, a gente não teve festas, né? Foi a colação de grau especial. Sim. Eu colei grau dia 7/12 de 2020, às 11 horas, e às 12 horas eu recebi o convite para ser coordenador de curso. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, mas e aí, você nem era médico coordenador, mas eu tinha uma história na Unig de coordenações, de direções, né? Sim. Na carreira, De bom trabalho, Michael. carreira Assim, acadêmica. não vou contar, mas assim, o Rodrigo foi meu aluno, né? Sim. Lá na fisioterapia, e depois nós viramos amigos mesmo. Sim. Depois, toda a graduação, ele foi um excelente professor, então ele tem um know-how assim, de bom trabalho, e a gente vê nele esse perfil acadêmico, né? Ele Sim. é professor, ele é nato, sabe? Ele tem esse perfil, então não foi à toa esse convite. Aí, finalizando, aí eu colei grau, a Sara me chamou, eu recebi o convite com uma alegria, assim, mas com um medo gigantesco. Liguei para a Anandra e falei assim, eu vou, se você for, porque tinha uma Sim. pessoa que também fazia coordenações, né? E quando o professor Robson, que eu acho que vai participar daqui também, né? Aham. Ele me apresentou o projeto, que realmente era tudo o que eu achava que deveria ser um curso, voltado a políticas voltadas à comunidade, atividades voltadas ao aluno, pequenos grupos. Eu falei assim, não, esse negócio vai dar certo. Bacana. Não achando ruim a minha formação, mas Sim. esse é um futuro. Aham. E a gente veio, acho que eu participei de todas as bancas, não sei se a sua, não lembro. Participou, sim. E todas as bancas de professores, todas as contratações. E, infelizmente, depois de um ano na coordenação, eu tive que voltar para Gurupi por Sim. questões de especialização. Mas alguma coisa me falava, eu falei para o Valmirton, que é nosso professor, isso quando eu fui embora, eu acho que eu vou voltar para cá algum dia. E aí acabei voltando agora. Passamos por algumas avaliações de conselho já, de autorizações, e o curso sempre crescendo. Falei para a Sábio, quando eu voltei, que o curso deu um grande crescimento em estrutura, e vai ter mais ainda. E eu sempre falo isso, que Paraíso é um espelho para a Unig voltado à educação, do que a gente vai tentando fazer de novo na educação. E tudo que a gente tenta fazer lá dá muito certo. Temos problemas, como toda faculdade tem, mas a gente consegue fazer isso de forma bem eficaz. Voltei, fui coordenador de estágio de novo, e agora me retirei para os colegas assumirem, mas estou na cadeira de saúde mental e só felicidade, só alegria com o curso. Bacana demais. É um ciclo, né, Michael? A gente tem toda uma história. Então, é a primeira sede fora de Gurupi da universidade e permite isso, né, todo o contexto universitário. E aí, Paraíso, então, passa a ter um diretor de campus, então, o professor Dr. Valmirton, o primeiro diretor do campus, já conseguiu aí, nesse tempo, a implantação, que é realmente desafiadora, né? Muito desafio. E a primeira coordenação, que foi a professora Ananda e o professor Rodrigo, lá no curso de medicina. E, claro, você aí também participando do grupo, aí, do primeiro grupo, ali, acho que tem uns 15 professores assim, que compõem a básica, né? E ao longo desses 2 anos iniciais, compuseram. E aí depois é um ciclo, então a gente vai renovando e novos colegas vão chegando. Recentemente também tivemos alguns outros professores e profissionais, né, mas de excelente gabarito mesmo, que a gente vai poder falar um pouquinho mais também. E essas pessoas que estão por trás, né, que a gente também tem um apoio. Então, o professor Dr. Robson também vai participar com a gente aqui. Ele está à frente do Centro de Inovação, vai falar um pouco para a gente mais nos próximos episódios. E vai ser bem bacana a gente socializar tudo isso e tornar público.
né? Tudo que a gente faz enquanto um grupo unido aí. Tem um lema que fala muito, né? A Unirg somos nós, e realmente somos nós, né? As pessoas vão passando, os alunos vão formando, e ora ele é protagonista aluno, ora ele volta como docente, um gestor, e aí por diante. Às vezes é um gestor municipal, estadual, e participa de toda esse convênio, né? Essa interação que existe com a rede. Isso é muito bom. Tem uma engrenagem, né? E aí, dentro dessa engrenagem, a gente tem a mola mestre, que são as pessoas, né? As pessoas que fazem acontecer. E a professora Sávia já estava falando, né? Aproveitar e reforçar sobre esse assunto com a professora Maíse, que é o nosso corpo docente hoje. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre hoje, como nós estamos, né? Inclusive, chegando aí, iniciando o 7º período, né? Nosso curso é um curso novo, então estamos no 7º período já numa fase realmente clínica, né? O que é muito bacana e que agrega muitas pessoas. A gente estava, antes de iniciar aqui, até contando quantos professores a gente já tem, né? Porque é um time grande, um time bacana. Eu queria que você falasse para a gente, professora Maíse, sobre isso. Hoje a gente já conta com um corpo docente, mais de 50 professores, né? E a busca por esses professores realmente a gente busca professores de qualidade, né? O nosso maior objetivo é trazer um ensino de qualidade, um ensino de referência e um ensino diferenciado e próximo para esse aluno. Ouvindo a história da Sávia e do Rodrigo aqui, eu fiquei muito honrada quando eu entrei na Unirg, né? Uma universidade já há tanto tempo, mas o campus de Paraíso é um campus novo. Então, já fazia parte de outra instituição como docente, mas entrar na Unirg para mim foi um desafio, né? E por quê? Lidar com pessoas tão competentes, né? Assumir uma coordenação agora, vindo de uma coordenação que foi extremamente boa, né? Assim, só temos elogios, então assim, o objetivo da coordenação é seguir o ciclo, né? E a gente vê o quanto de trabalho que tem sido realizado dentro da Unirg e que é um trabalho encantador. Todos os professores que têm chegado lá ficam muito admirados como é realizado os processos dentro da Unirg, os próprios alunos, todos os professores têm elogiado. Caramba, nossos alunos são diferenciados. Os nossos alunos, eles estão ávidos pelo ensino e isso nos deixa muito felizes, né? Como coordenadora, eu assumi esse desafio recente, fiquei muito feliz por esse reconhecimento, porque entrei nesse ano na Unirg e fui convidada para a coordenação. Então, realmente é desafiador, como o Rodrigo já disse, mas a gente está aí para prestar um trabalho, uma continuidade de todo o trabalho que já vem exercendo. E nós estamos ali para contribuir. Isso é muito bom. Como a professora Sávia falou, você falou também, isso é salutar, é importante, né? A gente reconhecer o trabalho. A gente até fala, há pessoas que abrem caminhos, abrem janelas, abrem estradas para que hoje o aluno tenha acesso a bons professores, tenha acesso a projetos de extensão, né? Inclusive ressaltar, Sávia, que o nosso podcast é fruto de um projeto de extensão, que é o Promed, que você, com bastante competência, submeteu lá o projeto na nossa Proecai, né? E, consequentemente, nós temos aí esse fruto, que vai ser também ainda um dos assuntos dos próximos podcasts, os nossos trabalhos de extensão, né? Como nós estamos envolvidos na comunidade, isso é muito bacana e essa é a ideia mesmo, que a gente possa devolver para a comunidade, de alguma forma, alguma coisa positiva. Eu sempre costumo dizer, o nosso trabalho que a gente faz, ele tem que impactar positivamente a vida de alguém, né? Seja do aluno, seja da comunidade, e isso que é bacana naquilo que a gente faz, né? Então, o reconhecimento, né, tanto da professora Anandra, né, tanto também do professor Valmirton, que foi, né, esteve diretor também. A gente também teve, assim, uma fase da coordenação, a professora Seina contribui muito, o médico, a professora Kênia, né? Então, eu acho que cada um fez diferentes contribuições e o processo todo realmente para crescer, né? Exatamente. A gente está ali para contribuir. Todo mundo deixa um pouquinho da sua marca, né? A professora Seina, a professora Kênia também, médicas
professoras muito competentes, a qual a gente reconhece o trabalho, né, deixa registrado o nosso carinho também por elas, né, e também, claro, isso contribuiu para que o nosso curso pudesse crescer e chegar hoje onde chega, né? Então, até costumo dizer, enquanto pesquisador também, né, ter hoje lá em títulos de artigos em várias partes do mundo, né? O Departamento de Medicina da Universidade de Gurupi, Campos Paraíso. Isso é gratificante, né? Porque até pouco tempo não existia, né? E a gente deixa a marca, a gente consegue deixar um passo na história também. Isso é muito legal. E vai ser bem bacana a gente aproveitar esses momentos, né, de interação para trabalhar ensino, pesquisa, extensão e em todas essas vertentes. Você falou comunidade, a gente tem um foco. A questão acadêmica, então nós vamos ter os quadros, o Rodrigo, né, vai falar um pouquinho também. Olha, eu tenho isso para contribuir, aí, de repente, dentro da universidade, o que está rolando, e os professores, né, de inovação, e a comunidade precisa saber também, né, desse dia a dia, que é importante. Que é muito bacana. E aproveitar falando com o professor Rodrigo, que é titular da disciplina de saúde mental hoje, o grande diferencial, né, professor, que a gente tem trabalhado com os alunos, é a forma de ensinar, de transmitir conhecimento, de permitir que eles participem desse processo ativo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência, né, com os alunos que estão com você na disciplina de saúde mental, como você espera, né, como médico, preparar esses futuros médicos para estarem aí na nossa sociedade em breve. Bom, a disciplina, ela tem uma coisa bacana, que elas são duas, né? Então, eu tenho um tempo maior para falar sobre saúde mental com o nosso aluno. E o formato do curso, eu sempre falo isso para eles, que ele me dá a opção de trabalhar várias vertentes do ensino e aprendizagem. Então, o nosso aluno, em todas as disciplinas, ele tem tanto o ensino tradicional, que é a sala de aula, ele tem o ensino com atividades lúdicas e de problematização, que são os EPGs, e tem a curricularização e as extensões e as práticas. Então, ele consegue atuar de várias formas, né? Na saúde mental, ontem eu falei para minha esposa isso, que corre o risco de um dia a Unig não me pagar nada e eu continuar dando aula. Eu falei que eles têm. Você voltar 10 horas da noite para chegar em casa e gostar de dar aula igual a gente gosta, desafio, né? É estranho, né? É um pouco estranho isso. Eu sei bem como é essa mas sensação. é prazeroso. Ouvi de um aluno ontem, até não comentei isso com elas, mas ouvi de uma aluna ontem que me agradecer por um EPG, eu nunca ouvi isso. A pessoa sai da sala e fala assim, muito obrigado pelo EPG. Eu não sei, eu nem sabia a resposta para essas coisas, porque é normal o aluno não falar essas coisas, né? Sim. Então você começa a ver que você está fazendo aquilo de forma correta. Ele protagonizou, né? Que eu acho que é a definição do EPG, onde você sai da sala, você sai do ambiente que você é o principal foco, e o foco é o aluno. Centro, né? Eu lembrando daquela ideia onde muitas vezes se colocava os púlpitos bem mais altos para o professor ficar mais alto, isso, né? Não é essa a ideia. O EPG é o contrário, você se integra ali com o aluno, né? E aí as práticas, assim, eu sou muito grato com o Paraíso, do que como a gente atua em Paraíso. Então, a gente tem opção ainda com as nossas dificuldades de campo de estágio que vão ser resolvidas logo, mas a gente ainda consegue atender o paciente, o aluno atender o paciente e ter os feedbacks voltados ao paciente. Então, fazer isso é muito prazeroso. Então, a gente conhece professores de outras instituições do Brasil inteiro e a gente conversa sobre práticas e a gente vê que, às vezes, não tem essa prática toda para o aluno. E médico formar sem atender, acho que não vai existir. Não tem como. Então, assim, professor, para finalizar, eu estou feliz demais. Eu acho que todas as disciplinas estão indo muito bem por esses 3 eixos. Eu acho que todas atendem muito isso. E a gente está conseguindo... por muito tempo a gente formou médicos especialistas. Não sei se era na época isso, né, professor? Sim. Parece que a gente se formava já especialista. E hoje não. Nós estamos formando generalistas e que vão atuar em todas as áreas de forma bem eficaz. Acho que está dando muito certo. Excelente. E só puxando um pouquinho o gancho da EPG que o Rodrigo falou, é muito importante você deixar o aluno falar sobre o conhecimento dele. Né? Isso é legal. Então, esse formato que a gente faz, a aula teórica e depois explanar a EPG, o aluno ele consegue enxergar de fato, olha, eu preciso me aprofundar nisso. Ou, às vezes, um outro colega colocou um ponto, ele, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então, esse é o nosso objetivo, é estimular o raciocínio, não ficar preso em um local. O aluno não ser
fixado somente naqueles assuntos ou naquele diagnóstico. É ter o conhecimento de todo o âmbito da disciplina e deixar ele fluir. E é muito bacana quando eles falam para a gente na EPG e você pergunta, mas por que você pensou nisso? Aí você começa a linkar o raciocínio do aluno. O aluno sai da EPG com outro conhecimento e ele consegue aplicar isso na prática. Quando ele está com um paciente no ambulatório, eu sempre falo com eles, vocês têm que pelo menos me dar de 3 a 5 diagnóstico diferencial e o porquê desse diagnóstico. Porque o aluno que não consegue raciocinar o diagnóstico diferencial, ele não consegue fazer um diagnóstico assertivo. Ele precisa raciocinar. E a nossa EPG, a gente consegue fazer isso com o aluno. Então, ele sai de lá com o olhinho brilhando. Né? Caramba, eu vi isso e isso, eu não achava que eu poderia pensar nisso. Olha só de onde veio o conhecimento. Né? Então, isso é muito importante para o nosso aluno e a formação acadêmica, médica, faz toda a diferença. Com certeza. E só para reforçar, né, para quem não sabe, o significado do EPG significa estudos em pequenos grupos, né? A gente está falando aqui, né, como o nosso podcast vai ficar disponível no YouTube para outras pessoas, né, assistirem, né? E esse é o método hoje que nós utilizamos, né? E tem dado muito certo. A gente tem tido experiências muito legais, né? E claro, em cada disciplina, ou seja, na base, né, ou na clínica, a gente tem aplicado para cada momento situações distintas, né, sabe? Inclusive, um desses trabalhos que a gente implementou, nós conseguimos a publicação em uma revista internacional de Qualis A1, é o melhor Qualis quando se considera em revistas indexadas no Brasil, né? É um método de avaliação da própria CAPES, né? E foi resultado de trabalho dos nossos alunos, o que é muito bacana. Exatamente. Então, desde a formação que a gente fala específica, médica, né, até a parte básica, que é onde a gente também trabalha. Então, por exemplo, a parte de pesquisa, iniciação científica, e essas EPGs, elas possibilitam o acadêmico mesmo ali trabalhar e ter as ideias, o trabalho é dele, né? Ele tem essa iniciativa. E aí é bacana por causa disso. Tudo gera um produto, um relato de caso. Às vezes ele está tendo a prática do ambulatório, vê um caso interessante, já pode trabalhar aquilo dentro da EPG, o raciocínio clínico, e a parte científica. De repente, um mesmo projeto científico ali de pesquisa vira um projeto de extensão. O professor Rodrigo, esse semestre já está numa vertente desse sentido, e onde na extensão a gente tem um banco de informações muito grande que a gente possa tornar isso muito conhecimento, né? E isso é muito legal. Lá no campus, a gente tem alunos bolsistas do PIBIC, e a gente tinha, o ano passado, 6 projetos vinculados, hoje são 22 projetos, inclusive com captação externa, né? Tem um também que tem uma rede de universidades federais, e a UNIG é a única universidade municipal. A professora Seina teve à frente desse projeto, o professor Valmirton, e né, uma linha de trabalho com o mercúrio. E recente nós vamos receber esses equipamentos para montar os laboratórios, e a gente vai falar um pouco mais também disso. Bacana demais. Então, essa expectativa, perspectiva que a gente tem, né, professora Maíse, que é de crescimento, né? Sim. Então, para às vezes, aquele vestibulando que está aí na expectativa de fazer o vestibular, e aí, né, às vezes de outros estados, como a gente tem recebido, e isso tem aumentado bastante, né? Possa ter essa ideia de que a nossa instituição está crescendo, está se ampliando. Inclusive, hoje nós já temos, né, disponível para atender essa demanda 2 prédios. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, sobre essa ideia de expansão do nosso curso, né, que a gente tem se adequado para atender exatamente esse número maior, tanto de servidores quanto de alunos, né? Vou pegar um pouquinho o gancho do que a Sávia falou aqui, e ela falou uma frase para mim um dia, a gente sentando, conversando sobre o projeto de extensão, e ela falou assim, se não for para impactar, e se não for para a gente fazer algo de impacto, melhor não fazer. Então, nós temos que pensar em algo que realmente impacta tanto o aluno como a sociedade, né? Então, assim, eu acho que quando ela falou isso me chamou muita atenção. Então, até mesmo no âmbito da pesquisa, não é simplesmente uma pesquisa. O que a gente vai gerar de impacto? Né? O que a gente vai trazer de benefício? Então, isso é muito importante, e isso é seguido dentro da UNIG.
né? Que eu posso contribuir para transformar aquela realidade, né? Um problema, né? Pô, a pesquisa parte de um problema. Então, o que eu posso fazer enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto universidade, contribuir com aquele local, com aquela gestão, né? Dentro desse contexto. Isso é muito, muito bacana a gente trabalhar. E já aproveitando, inclusive, nessa ideia, né, que acaba sendo, né, também uma dúvida, um pensamento ali daquela pessoa que está começando o curso, né? Todos esses semestres nós temos pessoas iniciando, dando, vamos dizer, a largada. E bacana, assim, nesse sentido, Marco, o que é legal? A gente está antenado com o Enare, né? Então, a Sim. moçada está toda aí, eu vou prestar residência. Então, existe um certo alinhamento, seja nacional ou de políticas, né? Em ensino, em saúde, e a gente está acompanhando todo esse processo. Então, desde as horas complementares, quando foi pensado lá no início, como vai ser dividido, né? Foi feito de uma forma com que o aluno ele permeie os caminhos, seja da liga, dos congressos, a pesquisa, a extensão, a militância estudantil, né? Isso possa contribuir para a formação dele. Não basta ele, eu tinha antigamente, né, eu tinha 200 horas de liga, pronto, eu vou lá e suficiente, não. né? A ideia é justamente fazer com que esse aluno participe mesmo todo esse processo de interação que faz parte da vida acadêmica. Né? Muito bem. Que é importante tudo isso. E aproveitando nesse assunto, eu queria até perguntar para o professor Rodrigo. Nós estamos vendo, claro, obviamente, um campo da medicina hoje cada vez mais concorrido, né, professor? O que esse aluno que está entrando na Unirg hoje, no curso, começando, né, você considera como muito importante para ele ter sucesso ao finalizar e ter realmente êxito naquilo que ele vai exercer na medicina, né? O que você considera como pontos chaves em relação a isso? A primeira coisa até vai ser um dos tópicos da minha palestra amanhã, eu acho que é viver o curso de medicina, Marco. A gente passou por uma etapa que a ideia era formar. Vou formar, quero trabalhar. E eu sempre falo isso para eles, não ter essa pressa toda. Viver uma liga acadêmica, viver um projeto de extensão, viver um projeto de PIBIC, que vale muito para o currículo deles, viver a produção de um artigo científico, não se especializar dentro do curso. Às vezes é apaixonado por oftalmologia, larga de mão a neurologia, a ortopedia, e deixar isso acontecer de forma natural. Eu não sei como é que foi com a professora Maís, mas eu me decidi pela psiquiatria depois de formado. Imagine se eu tivesse abandonado o professor de psiquiatria durante a graduação. Eu acho que quando ele se permite a fazer isso, ele só ganha. Então, a minha frase na saúde mental sempre é assim. Vou dar uma aula sobre depressão. Eu falo assim, deixa eu falar para você que é neurologia. Você vai tratar a depressão em alguma vez na sua vida. Sim. Vou falar sobre ansiedade. Deixa eu falar para você que é pediatria. Você vai tratar muita mãe ansiosa, vai ter que aconselhar muito. Então, toda disciplina que ele passar, ele vai pegar um pouco para usar em algum momento. E nas partes dos eixos que ele tem que adquirir, é muito disso. Na minha formação, não sei da professora, a gente só publicava. A ideia era publicar artigo, e participava de liga que gostava. Fazia isso. Hoje, não. Hoje eu acabei chegando aqui, acabei de receber uma mensagem falando assim, professor, você está sabendo do edital do PIBIC? Eu falei, eu não. Pois eu já estou sabendo, vai sair, eu vou ler. Então, assim, o aluno, mesmo que é pelo Enare, que é pelas residências, ele tem isso de ir atrás. Sim. Ele tem isso de tentar deixar o currículo dele mais completo. Sim. Porque ele sabe que nós estamos numa profissão que está abrindo muita vaga. Bastante. Está formando muito profissional. E se ele não for um diferencial na carreira dele, não vai dar certo. E esse diferencial vai além de tudo. Vai desde o jeito de ele tratar o paciente até o currículo dele. Então, eu falei isso para ele. Gente, é um dado interessante. Tá? O pessoal vai assustar um pouco. Hoje tem 240 mil estudantes de medicina matriculados no Brasil. Muita gente. Não é muita, é muita. Muita mesmo. Vamos botar muita vezes 3. E você fica mais assustado ainda quando há 4 anos atrás tinham 180. Olha só. Mil. E aí eles ficam muito medrosos. Não precisa ter medo. Vai ter sempre lugar para aquele cara que é atencioso, que vai fazer medicina. Mas ele tem que construir isso durante a carreira acadêmica. Então, ele tem que dar importância para ele na farmacologia, na anatomia, na fisiologia, na biofísica, no TCC, em todas as disciplinas. Quando ele constrói isso, é interessantíssimo. Tem uma frase que eu uso muito com os alunos, e não sei se o Rodrigo vai lembrar. Eu falo assim, gente formada tem um monte, falta gente competente. Sempre falo isso, é um papel nosso como educador
auxiliar, orientar, né, falar esses caminhos que ele tem que percorrer. Inclusive, só chamando a atenção, a nossa recepção, né, o tema da recepção dos calouros desse ano, o professor Rodrigo vai palestrar para nós, ele vai falar: existe vida além da medicina. Por mais que a gente fale que ele precisa experimentar e vivenciar, mas para tudo tem um tempo, né? Então, ele vai abordar muito isso, e pensando também todo esse cenário de saúde mental que a gente falou inicialmente. Óbvio. Um grande exemplo, só para fechar essa pergunta sua, são os projetos de extensões nossos agora. Então, a gente tem, pelo menos eu tenho um projeto de extensão desde TDAH a políticas públicas no CAPES. É gigantesco, é grande onde o aluno faz, e são ideias deles, Sim. da atuação deles. Então, assim, um recado até para os nossos professores. Eles querem. Eles querem muito. Querem o tempo inteiro. Querem fazer eu tenho vaga em 2027/2. Eu que eu diga, hein, Sálvia? Eu já usei as últimas vagas. Só que a gente precisa canalizar tudo, né? E trabalhar isso de forma eficaz. Mas eu acho que dá certo. Isso é muito bacana. E falando até sobre isso, sobre essa questão de tempo, eu até participei realmente de um treinamento, e aí a gente também tem que saber, e o próprio aluno também entender isso em relação a gerir o tempo adequadamente, para ser produtivo, mas também não ser acelerado demais, né? Então, hoje a gente vai numa missa, você quer que ela acabe logo para ir para casa, você vai no culto da igreja, você quer ir logo para casa, você quer fazer uma pós-graduação, quer terminar ela em 3 meses, porque quer várias pós-graduações ao mesmo tempo, né? Então, assim, é saber entender as coisas que nós precisamos fazer com o tempo, e é o tempo que nos leva realmente a ter um diferencial, né? Eu, por exemplo, não sou o mesmo professor de 7 anos atrás. Michael, o que você está tomando? Você está acelerado. Eu sei que o cara tá hiper produtivo, sabe? Não, e assim, tô com a minha tese marcada para defesa dia 2 de outubro, né? Então, assim, tô tomando... E o chá das Arábias. O chá da Arábia. E para a Sábia também. Né? Inclusive, citar esse momento importante, graças também à Unirg, né? Tive a oportunidade de, ano passado, apresentar 2 trabalhos fora do Brasil. E é isso que eu falei para os meus alunos. Até a gente tem um grupo, artigos aqui, com alguns alunos que me procuraram. Eu falei, vamos reunir todo mundo junto? Esse Michael tá internacional. E aí eu falei assim, gente, eu quero vocês lá. Vocês indo, apresentando, vocês levantando prêmios, vocês na PubMed, né? Então, assim, hoje a gente vê aqui um dos grandes desejos, né, de quem está na medicina, do acadêmico de medicina, tem um artigo na PubMed, que é a principal base de dados, né, para medicina, para publicação de artigos. Então, eu falo isso. Não é querer pouco, é querer muito mesmo, a gente pode. Porque eu vejo, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra ontem de uma acadêmica de medicina lá de Cajazeiras, no interior do Nordeste, né, que estava lá realizando uma palestra em Amsterdã para inúmeros especialistas do mundo inteiro. Até falei ontem com a Sávia no WhatsApp. Vamos melhorar o pessoal do nosso inglês aí também, né? Necessário. A gente tem já muitos alunos que, né, Sávia, já tem aí o domínio da língua, e incentivar isso também, para fazer com que os nossos alunos sejam melhores. A gente falar assim, olha, eu tenho um prazer de dizer, a professora Sávia, o professor Rodrigo, né, a professora Maísa, tenho um prazer de dizer que aquele rapaz, aquela moça foi meu aluno, né? E a gente construir. Você falou tudo isso do muito instantâneo, né? A geração hoje é muito... Antes a gente tinha que esperar revelar foto, a gente tinha que pegar uma Barça, um livro, um negócio para fazer um trabalho, e o negócio foi evoluindo e tal. Então, assim, está tudo muito instantâneo, muito rápido, e isso gera uma certa ansiedade, né? A gente percebe, principalmente no acadêmico. E uma coisa que eu tenho, assim, orgulho de falar de Paraíso é do nosso projeto também, do ProMed. Então, o ProMed é o nosso programa de extensão do curso, e dentro dele a gente tem várias vertentes. É o PsicoOn. Quer falar um pouquinho dele, mas fala pra gente. O PsicoOn, hoje ele aborda, né, tá ali próximo com o aluno, então o aluno tem essa proximidade com o profissional, ele pode estar ali se inserindo, mostrando as dificuldades que ele tem, ele pode estar buscando essa ajuda, então está muito presente na universidade. E eu escutei tantos relatos bons, né? Quantas coisas boas a gente conseguiu fazer com o PsicoOn. E o objetivo dele é cada vez estar mais próximo do aluno e, inclusive, falar para vocês, busquem o PsicoOn. Né? É um suporte, é o suporte que nós temos psicológico. Porque não é só a medicina. Todo mundo tem problemas familiares.
algum outro tipo de problema e que, às vezes, pode refletir naquele momento dele do ensino. Nós, professores, né, Rodrigo, nós somos muito abertos também para estar acolhendo esse aluno, mas a gente, às vezes, precisa ter um local para direcioná-lo, para que ele tenha esse suporte. E a Unig tem feito isso muito bem, né? Então, assim, é um orgulho ter esse projeto, é um orgulho poder proporcionar isso para o aluno. E vocês podem estar buscando. Que é diferente do Atende, né, Rodrigo? Mas, na verdade, eu não conheço instituições com programa parecido com as mesmas características. Eu conheço atendimentos psicológicos bancados pela instituição. Agora, um programa onde há um acompanhamento da área psicológica, eu desconheço. Tanto que Sede Gurupi já perguntou para a gente como é que funciona para idealizar lá. Mas, realmente, quando eu cheguei aqui e descobri, eu nunca tinha visto nesse formato, né? Também não. Eu fiquei muito feliz e fiquei assim, falei, que bacana. E olha só, surgiu exatamente dessa visão, primeiro, do potencial do quadro docente que a gente tem, né? Então, nós tínhamos lá o professor Hugo, psicólogo sensacional, e aí ele eu falando do Promed com ele e tal, professor, o que a gente poderia... E aí, de repente, surgiu ali no papel uma proposta, um desenho, e aí a gente já tem, né, o grupo do WhatsApp, ele proporciona material, ele está disponível para esses acadêmicos, tem esse suporte, que é diferente do Atende, né, Rodrigo, que é aquele atendimento para o aluno que tem um determinado déficit de aprendizagem, né? E aí tem toda uma equipe que trabalha, dá uma devolutiva para a coordenação, para que o professor tenha mais orientações de como trabalhar com aquele acadêmico. São poucos, né, que a gente tem ali na universidade em relação a isso, mas é muito comum hoje com alguns diagnósticos, né? Mas essa questão da saúde mental, eu falo que é a menina dos olhos de Paraíso também. Exatamente. E é bacana, né, que a gente tem visto que temos resultados positivos. A gente vê as pessoas realmente que precisam, né, que buscam, né, Sávia, tendo uma perspectiva diferente, uma melhor em relação à sua condição atual. Vamos fazer um quadro desse, Rodrigo, Google, vamos fazer o Departamento de Saúde Mental aí. Excelente. Eu acho que cabe. Nós já temos algumas definições dos quadros, né? Sim. Mas como é um projeto inicial e provavelmente vai sofrer mudanças com o tempo, eu Anota acho aí. que o saúde mental daria certo, e já deixo aqui que o Hugo seria uma pessoa indicadíssima para conduzir o quadro. Vou anotar aqui. Porque o nosso perfil do aluno mudou. Mudou. Não existe mais formar médicos à base do fogo. Isso a gente sabe que não dá certo. É verdade. E a gente precisa cuidar desse futuro profissional da saúde desde o começo. Isso é importante. Então, eu acho que realmente cabe essa interação com a psicologia, as disciplinas e a comunidade. Acho que vale a pena lembrar mesmo. Vale a pena fazer. Eu quero pontuar uma coisa aqui que o Rodrigo falou sobre a graduação, né? Contar um pouquinho da minha experiência. A minha graduação, ela foi uma graduação, eu até brinco com os alunos, falo, eu também fui de segunda turma, né? Então, assim, eu vivi todo esse início de uma construção de uma faculdade. Então, assim, acaba que em determinados momentos você fica com aquele medo. E aí, será que vai dar certo? E, gente, tudo fluiu com tanta maestria. Quando eu me formei, a gente sempre tem aquela sensação de que não estou pronto. Né? Sempre. E agora? O que eu vou fazer? Quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu me deparei com pessoas que tiveram o mesmo momento de formação que eu, e até mesmo pessoas com mais tempo de formação, eu falava, caramba, a pessoa não conseguiu resolver isso. Caramba, não, eu estou conseguindo fazer. Então, assim, e eu sempre buscava estar de plantões com pessoas mais experientes do que eu. Então, isso foi uma coisa que eu fiz para mim, porque eu queria ter uma pessoa de respaldo. Então, eu procurava locais. Na minha época, a gente tinha disponibilidade ainda de estar escolhendo locais para estar trabalhando. E eu tive essa possibilidade. Então, eu consegui ver que eu dava conta. Eu consegui ver que eu conseguia ir sozinha. E eu falo isso muito para os alunos. Eu falo, calma, vocês vão chegar esse momento. O internato é um divisor de água para vocês. Sim. Vocês, no internato, é a hora de vocês colocarem a mão em tudo. E uma coisa que me deixa muito feliz é que na Unig de Paraíso, os alunos já têm esse contato
prévio ali, antes com o paciente no ambulatório. Na verdade, tem contato desde o primeiro dia de aula, no primeiro período. Ele já vai observar atendimentos em unidade básica de saúde. Exatamente. Eu não tive isso. Exatamente. A minha faculdade, na época, implementou justamente o que nós realizamos hoje na IUSC. Quando eu peguei o desenho da IUSC, eu relembrei tudinho, territorialização. E na época eu não entendia a importância disso. Sim. Quando eu fui atuar em uma unidade básica de saúde, eu falei, meu Deus, agora eu entendi o porquê. Na minha época chamava Saúde da Família, né? Então, hoje na Unig a gente o nome é IUSC, né? Então, assim, hoje eu entendo. Por que eu preciso saber de uma territorialização? Porque eu preciso determinar um número de pessoas com hipertensão, um número de pessoas com diabetes, qual a ação que eu vou realizar Projeto ali terapêutico singular. Singular com a minha equipe da minha unidade básica de saúde. Durante o trabalho da unidade básica de saúde, a gente tem esse programa ali dentro, junto com a enfermagem, junto com o agente de saúde. Então, muitas vezes os alunos chegam para mim e falam, eu não sei para que essa IUSC existe. Aí eu falo, quando você formar, você vai entender o porquê. Então, lá na frente, quando a gente começa a linkar tudo, você vê que realmente faz sentido. E o curso, ele tem uma construção. Quando o Rodrigo falou em questão... Uma lógica, né? Ele tem uma lógica. Ele tem uma lógica. E quando... Mas você sabe o que é? É que o aluno não enxerga todo o produto. A gente enxerga. Sim. Então, quando ele me reclama assim, eu tô no 5º período e não entubei ninguém, mas nem vai. Exatamente. É igual o pai falando pro filho, né? Eu já passei por isso, aguenta aí. Então, assim, ó, isso realmente, só é isso. É porque ele não consegue ver todo o mapa. Talvez, quando ele formar, ele vai ver, realmente tinha uma relação. Faz sentido. Faz sentido, né? Então, assim, essa construção e uma coisa que a gente conseguiu trazer também é a proximidade hoje com o mercado de trabalho, né? E isso dentro da Unig, eu nas minhas aulas, sempre... Em algum momento ali no finalzinho das aulas, eu sempre fazia essa explanação para os alunos. Isso é de fundamental importância, porque eles precisam entender como que está o mercado de trabalho. Nós estamos formando médico ali com essa integralização de todas as disciplinas, justamente para ele saber qual a especialidade ele vai seguir. Então, cabe nós, professores também, incentivar esses alunos e saber. Eu falo com eles, vocês têm que ter na cabeça o que eu quero para a minha vida. É o primeiro ponto. O que eu quero ser lá na frente? Eu quero somente dar plantão? Eu quero fazer consultório? Ou eu quero seguir na gestão? Então, você tem que ir amadurecendo essa ideia e o curso ele vai te norteando. Eu tive afinidade por oftalmo, eu tive afinidade por saúde mental. Você não deve apenas estudar aquilo ali, mas você tem que ter o conhecimento básico para lá na frente você conseguir definir até mesmo a especialidade. E caso isso não aconteça, da sua aprovação na residência, você vai precisar dessas disciplinas para atuar. Então, você precisa ter um conhecimento básico para a sua atuação. Então, é um ciclo. E o aluno precisa começar a enxergar isso. Mas cabe a nós, professores, também mostrar esse conhecimento para ele. Tá vendo aí que você falou da construção da IUSC, do início, diagnóstico situacional, territorialização? Tudo isso é uma fonte de pesquisa. Olha ali o tanto de problemas que você identificou naquele local, o estágio que você está passando, né? Olha ali aquela rotina, seja da parte de gestão, planejamento ou a saúde em si ali do usuário, né? Então, a gente tem várias vertentes, pronto, dali eu já saio olha, eu vou trabalhar isso é um problema e eu quero melhorar isso. E eles estão com umas ideias fervilhando, né? Saiu cada ideia de pique ali dos projetos e é muito legal a gente ver esses olhinhos deles brilharem também. Até porque ele vai ter um longo período para desenvolver, depois vem TCC, tem tanta coisa aí para construir, né? E fazer parte dessa formação. E lembrando o que você falou, eu tenho, assim, são duas falas que se convergem, né, de um aluno e de uma pessoa muito renomada em educação, conhecida no Estado, falou assim, a Unig
tem muitos alunos resolutivos. Então, Isso é bom. a gente ainda não tem aluno formado, né? Mas pela história que a gente tem da formação do aluno de Gurupi, desde locais de renome, né, que eles estão inseridos, mas principalmente o médico humano, né, que a gente está falando, bons médicos. Eu preciso formar bons médicos. Ele não tem que ser estrela, né? Porque hoje a gente tem esse detalhe aí também de ser instagramável e etc. Verdade. Mas ele tem que ser um bom médico. Ele escolheu, ele mirou ir para um bom serviço, ele foi aprovado nas maiores, os lugares de referência que ele escolheu. Mas aonde ele está atuando, a gente tem tido notícias e é claro, esse acompanhamento do egresso, né, faz muito isso, recapitula muito isso. Tem mostrado essa formação que a Unig dá em relação a ser bom médico, que é a minha maior preocupação ali enquanto contribuição, né? Exatamente. O professor Michael fez uma pergunta e acabou que a gente foi falando tanta Sim. coisa e eu não respondi. Então, voltando sobre as perspectivas que você me falou da gestão, né? Então, assim, uma das minhas maiores perspectivas é construir um ambulatório que a gente Bacana. consiga E é um ter... anseio, né, professora? É dos um alunos. anseio dos alunos também. E eu falei, eu quero fazer um ambulatório que ele seja produtivo para o aluno e para a comunidade. E nós temos campos para isso em Paraíso. Nós temos demanda. Muita. Então, nós estamos nessa estruturação e também ávido para conseguir organizar, estruturar esse ambulatório o mais rápido possível e ser referência. Local e falar dos profissionais qualificados que a gente Que tem. tem, né? Tá lá Exatamente. estão Nós disponíveis. estamos hoje conseguindo professores referência no nosso estado hoje, né? E nós vamos levar para Paraíso. Então, a população, tanto de Paraíso e da Redondeza, vai ter acesso a esse profissional, profissionais subespecialistas. Então, coisas que, às vezes, o paciente esperaria anos em uma fila, né? Reumato, infecto. Então, neuro, né, que é uma especialidade extremamente disputada hoje para a gente conseguir uma vaga, nós estamos conseguindo levar para Paraíso. E isso, então, é um benefício muito grande para os alunos e para a sociedade. E nós queremos levar cada vez mais. Nós precisamos ter esse tipo de profissional e essa qualidade de atendimento e de aprendizado para o aluno ali na Unig. E também já vou deixar uma deixa aqui que nós vamos implementar o OSCE, né? Já vamos realizar a oficina. A gente vai ter todo um preparo de todos os professores. Alguns professores nossos já têm essa experiência de OSCE, mas a gente precisa unificar todo esse conhecimento para implementar para o aluno, que é um conhecimento riquíssimo para esse aluno. Acabei de lembrar que agora acho que tinha que agradecer a nossa última contratação, né, da parte pedagógica, que veio para o curso, professora Jussara, né? Isso. Então, Maravilhosa. a gente não falou aqui Contribuindo muito. Mas é como se fosse uma contratação para time grande, né? A gente consegue trazer de grupinho. Mas é uma grande aquisição, né? Para o nosso time. Uma profissional que hoje é quem lá dentro da Unig organiza toda a parte pedagógica. Né? A gente tinha muito essa demanda, né? Uma assessoria pedagógica e veio a casar muito. A gente precisava de profissional, desde os professores ali dentro da IUSC. Então, ela tem experiência com trabalho de cultura, né? Toda essa vertente cultural. E também indígena, ela tem projetos, né, com saúde indígena, nós também temos, então já está até expandindo, né, os nossos projetos. Aí logo eu divulgo aí os nomes. Isso é bacana. E ela veio muito a contribuir, acho que a Pró-Reitoria, a Reitoria, a Fundação proporcionou para a gente, né, eu falo que é até uma aquisição nossa. Contratação milionária. É isso aí. De milhões, mas né? ela é maravilhosa, tem um excelente trabalho e eu acho que só tem a contribuir. E com a logo gente. no início, nos primeiros dias meu de coordenação, eu virei para a Sávia e falei, Sávia, é médico, Sávia. Médico não gosta dessas coisas, Sávia. Eu preciso de uma pessoa que saiba realizar a parte pedagógica. E aí a Sávia falou, calma que vai dar certo. E logo a gente teve a vinda da Jussara, que, assim, eu acredito, o pouco contato que eu já tive com ela, assim,
um crescimento absurdo e que vai nos ajudar e já está nos ajudando muito nessa parte pedagógica. Porque o médico, ele sabe a parte médica. Quando chega aquela parte pedagógica, se a gente não tiver tido aquele contato prévio e tiver bem ali inserido na instituição, você não consegue visualizar. E ela está conseguindo fazer os nossos professores visualizar essa importância do plano de ensino, a importância de um plano apresentado para o aluno, a importância de um cronograma a ser executado. Né? Isso faz toda a diferença. Até a gente ter segurança de falar assim, eu sou professora, porque assim, quem é professora é ela de formação, né? Pedagoga. Nós estamos professores inseridos ali, né? E aí, hoje eu posso dizer, não, eu sou professora, tal, falo muito isso, né? A gente vai de que o Rodrigo é professor. Tá vendo? Diz que de graça vai dar aula, agora atenção, tá fundação. Vendo? Nunca falei isso, falei que pensei. Atenção, mas isso é muito bacana, Corre o risco. Né? E eu costumo dizer até para os alunos, né? Quando a gente é professor, qualquer profissão que você vai exercer, eu costumo dizer essa frase. A gente tem que ser tão bom naquilo que a gente faz, a ponto de quando você está ausente, sentir a sua falta. Né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar como filosofia de vida, enquanto professor, enquanto médico, né? Enquanto profissional da saúde também, para que as pessoas, né, que, de certa forma, são impactadas com o nosso trabalho, com a nossa presença, elas sintam a nossa falta, né? Por algum motivo, quando você não puder estar presente. Então, é esse tipo de pensamento que a gente precisa, e o próprio acadêmico também tem que ter, né, para trabalhar isso na sua vida profissional também. Né? Então, certamente, conseguir trazer para a vida das pessoas algo de diferencial, né, sabe? Eu até, vocês falando aí, o professor fala muito assim, mas, o médico, né? Mas não compensa ser professor, né? Não está compensando. Não compensa mesmo, não. Mas eu estou dizendo assim, ele quer contribuir, ele está ali, primeiro que ele estuda, né? Sim. Porque para dar aula você tem que revisar, tem que estudar, né? A gente ouve tanto isso. E outra que ele é um dom, tem gente que tem dom para essas coisas, né? Exatamente. Então, é gostoso essa troca, né, de conhecimento e, poxa, cada profissional que a gente tem ali. Quando eu entrei na Unig, foi muito engraçado, que eu falei assim, não vou dar aula mais. Aí estou eu de licença maternidade, 30 dias de pós-parto, vem lá, abriu o edital da Unig, você não quer fazer, não? Aí eu falei, meu Deus, vou, não vou. Então, assim, quem gosta da docência, né, a gente acaba puxando um pouquinho para esse lado. Então, é isso aí que a Sávia falou. Então, existe o médico, mas existe o professor. Financeiramente, realmente, né, não compensa, mas tá ali com os alunos, o ganho de aprendizado também não é só para o aluno, é uma troca de experiência mútua, né? O aluno também faz você estudar, principalmente aquele professor que é subespecialista. Quando ele começa ali voltar para a cadeira básica, ele fala, caramba, eu nem estava lembrando disso mais, agora estou estudando isso de novo. Então, você começa a reviver todo o momento da sua especialidade, né? E até mesmo da sua graduação. Então, para o professor também é muito gostoso e gratificante relembrar todo esse processo. Isso é bacana demais. Vamos chegando ao fim do nosso Medital, que passou rápido, né? Que bacana. Mas antes de finalizar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, né, para quem está acompanhando a gente, para o nosso aluno, né? Com certeza, as pessoas que estão nos assistindo estão interessadas em conhecer um pouquinho mais a medicina, o nosso curso. Começar com você, professor Rodrigo. Manda aí. Bom, agradecer, né? Eu acho que já começou bem. Bacana. Vou falar um pouquinho do possível quadro que nós vamos ter, né? Eu vou ficar responsável por um quadro sobre carreira médica, né? Vamos falar de medicina desde a academia até a formação. Vamos falar de finança médica, vamos falar de residência, especialização, vamos falar de financeiro, vamos falar de dentro da graduação, vamos falar das especializações, de tudo. Já temos um convidado, não vou falar o nome, né? Surpresa, hein? Surpresa. Vai falar sobre finanças médicas. Show, hein? Nós vamos ter outro convidado para falar sobre especialização. E eu acho que vamos ter sempre a presença de algum aluno aqui para fazer essa interação. Bacana. E as perguntas. E eu acredito que vai ser muito interessante. Primeiro, porque os tópicos que eu vou colocar no quadro não são da grade curricular. A gente não tem essa oportunidade dentro da academia. E o aluno vai poder ver isso, assistir de onde ele quiser. E eu acho que vai ser bem gratificante. Agradecer mais uma vez
a oportunidade. Sempre foi um sonho falar sobre essa parte e agora eu tenho espaço para falar sobre isso. Maravilha. Professora Maíse? Também quero agradecer, é uma honra. Vocês já sabem também, eu já tenho um programa de podcast, então, quando eu entrei na Unirg, a primeira coisa que falou, vamos fazer o nosso podcast. Eu falei, eu tô dentro. Maravilha. Então, assim, quero estar contribuindo com o podcast. Inclusive, já estou me convidando para o seu quadro, viu, Rodrigo? Eu acho que vai faltar datas. Também acho. Aqui nessa eu tenho certeza que o podcast vai agregar muito e vai levar conhecimento, tanto, como eu já falei no início, para os alunos e para a população. A gente vai ter também a parte, né, de educação para a comunidade dentro do podcast. Então, nós vamos abordar muita coisa que vai ser bom tanto para o aluno quanto para a comunidade, e isso é o objetivo. E, com certeza, eu estou muito feliz e grata por estar fazendo parte desse momento, que é histórico, né? Esse lançamento do projeto do Promed, que é o podcast, né? Show de bola. Então, muito obrigada. Obrigado mais uma vez, professora Sávia, com você. Também agradecer, eu acho que primeiramente, né, a nossa equipe aqui que iniciou os trabalhos, mas em geral a gente delineou aí alguns perfis, né, que trabalharão os quadros, os profissionais que serão convidados, os acadêmicos, a comunidade, então os quadros serão bem diferenciados. E agradecer também vocês aqui, assim, em especial, porque a experiência de o know-how do professor, nosso querido jornalista aqui. Um pouquinho também, né? Não deixa de ser o pessoal está se perguntando sempre, né? Por que ele fala tão bem assim. Tá na veia. É verdade. Nosso jornalista Obrigado, que comanda Sávia. aí a parte de mídias do curso, né? A gente tem as por trás, mas o Michael que faz todo esse trabalho e corre atrás. Eu falei para ele está no 320. Troca o chá. Falei para Sávia, eu vou te dar um pouquinho do meu chá hoje, para você aguentar o tranco, minha diretora, porque não é fácil também, não. Imagina, mas, assim, foi tudo demandas. pensado, trabalhado, com muito carinho para toda a comunidade da Unirg e a comunidade de Paraíso. Bacana demais. Também agradecer a vocês por estarem aqui conosco, né? Para a gente gravar e iniciar esse projeto bacana. Dizer que estou muito feliz também de fazer parte, né, com vocês. E, claro, reforçar o nosso convite aos professores da Unirg para participarem conosco, né? Já temos aí bastante professores interessados também em participar. A gente tem esse time grande, com vasta experiência, para também contribuir com os próximos episódios. E a você que nos acompanha, muito obrigado por ter acompanhado até aqui o nosso lançamento do MedTalk. Fique ligado nas nossas redes sociais, fique atento ao site da Unirg, né, e também ao nosso Instagram, o Unirg Paraíso, onde a gente coloca as novidades. A gente vai ter sempre também trazendo ali as informações sobre os próximos episódios do MedTalk. Muito obrigado e até a próxima.